e eu quero compartilhar com vocês um pouco do que está no meu coração nesses últimos meses. Tem um texto que está no meu coração já há algum tempo e eu queria ler ele com vocês. Está lá em João, Evangelho de João, é o último capítulo do Evangelho de João. Se você quiser acompanhar comigo, a minha Bíblia aqui é na nova versão transformadora, aquela NVT. Se você tem essa versão no seu celular, é fácil. Se você não tem, você pode acompanhar na sua versão. João capítulo 21, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 19, tá bom? Se você tem aí, acompanha, se não, acompanha a minha leitura. Diz o seguinte a palavra de Deus. No Evangelho de João. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Esse depois disso, vocês precisam entender que é após a ressurreição de Jesus, tá bom? Jesus já havia morrido, passou os 3 dias, ressuscitou, estava aquele burburinho, alguns já tinham visto, outros não, e aí então vem para essa cena. Versículo 2, estavam ali, no mar de Tiberíades, Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Assim fizeram e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. Olha essa cena que se repete. Se você não está familiarizado com o texto bíblico, essa cena é a cena do chamado de Pedro lá no começo do Evangelho. Pedro estava lá com seus amigos pescando, não pescou nada, apareceu Jesus e falou a mesma coisa. O que vocês pescaram? Nada. Ele falou, joga a rede para o outro lado. A mesma cena se repete agora com Jesus ressurreto. Versículo 7. O discípulo a quem Jesus amava, João, que é o que escreve o texto, disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Ou seja, Jesus já havia preparado a mesa, o churrasco estava pronto. Jesus disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem é você, pois sabiam muito bem que era o Senhor. Imagina, eles tinham visto Jesus morrer há poucos dias. De repente estavam ali com Jesus ressurreto. Sabe será que é um fantasma? Pô, a gente fez um velório desse cara, meu. O que está acontecendo? Ele está aqui. Então, sabe aquele medo, aquela dúvida? Então, versículo 13. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Foi a 3ª vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo, então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo, então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela 3ª vez ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela 3ª vez. E disse, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse, então alimente as minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo de com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse, siga-me. Até aí. Esse texto tem me acompanhado ao longo da vida. Ele foi, meu primeiro sermão aqui em Curitiba foi com esse texto, sabia? E eu acho que eu entendo que o meu chamado, a minha vocação passa por esse texto de alguma forma. Mas o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre travessias. Porque travessias fazem parte da vida. E fazem parte da vida porque a vida ela é feita de ciclos. Ciclos, eles são espaços de tempo com início, meio e fim. A vida ela é cíclica e ciclos fazem parte da vida. E é importante eu e você aprendermos a discernir, a entender os ciclos. A perceber
se o ciclo já passou, se o ciclo se foi. Se a gente não consegue compreender e discernir os ciclos, a gente corre o risco de viver uma vida inadequada. Ou porque a gente vive num ciclo que já passou, a gente vive algo que já passou, que já morreu, como alguém que carrega um defunto, como alguém que já está vivendo algo que não faz mais sentido para o tempo presente. Ou porque a gente vive algo que a gente imagina que vai acontecer. Já experimentaram isso? Você vive fora da sua realidade porque você não aceita o ciclo que você está. Você está imaginando que vai viver determinada situação e você não consegue viver o presente. Porque você não está entendendo, não está discernindo o ciclo. É muito importante você entender o tempo no qual você vive. A Bíblia diz que o rei Davi serviu a sua geração. Acho muito legal esse texto, porque a gente precisa entender a nossa geração, entender o nosso tempo, fazer as leituras, quais são as perguntas que o nosso tempo tem feito, quais são os questionamentos, qual é a realidade da nossa era. Negar a realidade é negar essa mudança de ciclo. E isso é perigoso, isso pode nos deixar inadequados. Eu trabalhei em 2 igrejas históricas. Históricas, eu quero dizer, são 2 igrejas centenárias, com mais de 100 anos. Em uma eu comemorei os 115 anos, na outra quase 120 anos. Igrejas históricas, igrejas que viveram grandes momentos no passado. E uma das grandes dificuldades das igrejas históricas do nosso dia, eu posso dizer isso com propriedade, é entender o novo tempo, o novo ciclo. Já percebeu pessoas que falam assim? Não, porque sempre foi assim. As crianças sempre foram assim, os adolescentes sempre foram assim, a igreja sempre foi assim. E não foi sempre assim. Cada tempo é um tempo, cada momento é um momento. E nós precisamos entender que os tempos mudam, as pessoas mudam. Tudo muda, e se a gente não entender isso, a gente corre o risco de viver inadequado no tempo que a gente vive. Então é tanto entendendo que o que já passou, passou, como de repente o que você espera vir ainda não veio. Ou de repente nem virá. Mas eu não quero conversar sobre os ciclos, e sim sobre a travessia, sobre a mudança de ciclo, sobre esse tempo de transposição, esse tempo de transformação, que pode ser e geralmente é um tempo difícil, um tempo doloroso, um tempo custoso, um tempo trabalhoso. Mudanças de ciclo não são fáceis, não são fáceis. Não é fácil entender que o tempo mudou e você ter que se reinventar muitas vezes, ter que passar por uma transformação, viver um novo tempo, muito por conta da nossa ansiedade, muito por conta da nossa negação. E eu percebo na vida de Pedro, e Pedro nesse momento do capítulo 21, ele está numa mudança de ciclo, eu quero mostrar isso para vocês, porque eu percebo 3 ciclos na vida de Pedro, na história de Pedro. O primeiro momento da vida de Pedro é um momento sem Jesus, antes de Jesus o chamar, onde ele era um pescador ali da Galileia, vivia uma vida muito tranquila de pescador, tinha sua família. De repente ele passa por uma transformação, quando Jesus o chama, e Jesus aparece na praia para ele, é uma história muito parecida como essa, chama Pedro e fala: Pedro, sua vida agora vai passar por um novo momento, é um novo ciclo, você vai ser pescador de homens, não é mais pescador de peixe, é pescador de gente, vem comigo. Vem caminhar comigo. E aí tem esse segundo momento da vida de Pedro, onde ele caminha com Jesus durante 3 anos. E aqui, após a morte de Jesus e a ressurreição, Pedro está entrando num terceiro momento da sua vida, é um novo ciclo. É um momento onde agora ele não vai ser mais o Pedro, discípulo de Jesus, é claro que a gente sempre é discípulo de Jesus, mas ele vai ocupar uma posição de destaque na igreja que se inicia. Ele vai ser o líder da igreja. Tudo aquilo que ele experimentou naqueles 3 anos, ele vai ter que agora colocar em prática nesse novo momento da sua vida. Eu consigo enxergar, é claro que Pedro teve muitos outros ciclos na sua vida, mas eu consigo enxergar claramente esses 3 ciclos. Do primeiro para o segundo, havia uma expectativa muito grande. Ele entra nesse novo ciclo, no ciclo para se tornar discípulo de Jesus, com uma expectativa muito grande. Há ali uma certa euforia, uma esperança. Por quê? Porque naquele tempo eles viviam na expectativa da vinda do Messias. O povo vivia oprimido por Roma, era o Império Romano, e a expectativa de que surgisse um Messias, surgisse um libertador, era muito grande. Então Pedro, quando percebe que Jesus é um possível Messias, ele se enche de expectativa. Qual que é a expectativa? O Messias foi enviado por Deus, ele vai libertar o povo, e eu vou ser talvez o braço direito, eu vou ser um dos discípulos, um dos primeiros ali a estar com esse Messias. Tanto que ele tem essa expectativa que você percebe a euforia de Pedro ao longo da vida dele, né? Ele é aquele que toma a frente, ele é aquele que não percebe a ameaça, ele tira uma espada do bolso e sai para atacar os guardas. Ele não tinha muito medo, porque ele tinha essa expectativa grande no seu coração. O Messias vai ser enviado, e esse homem, eu estou vendo, tem todas as características, ele é o Messias, ele vai liderar a nossa libertação, e eu estou aqui para me dedicar totalmente a esse novo tempo. Mas o que acontece? Jesus morre. Aí você entende a frustração do Pedro, porque na cabeça dele não fazia sentido o líder, o Messias,
falecer. Ele não tinha entendido o que significava a morte de Jesus. Por isso, nesse momento, é um momento de frustração. E se já não bastasse a frustração porque o seu líder morreu, há uma frustração com ele mesmo, porque ele nega o seu líder. E o líder havia falado que ele ia negar. Isso que é pior de tudo. Ele falou assim, Pedro, para com isso, porque você vai me negar antes que o galo cante. E ele nega mesmo. Então ele aqui está frustrado, ele está decepcionado, ele está desesperançado. E olha que interessante, uma mudança de ciclo, ela pode vir tanto com uma euforia, uma expectativa, você está ali com esperança do que pode acontecer, ou de repente de uma frustração, de algo que te deixou frustrado, decepcionado, mas sinaliza também uma mudança de ciclo. Isso é muito bacana de perceber, como isso acontece na nossa vida, e muitas vezes é isso mesmo, é uma frustração que vai trazer um novo tempo na sua vida, é uma expectativa, uma esperança que vai vir para um novo tempo na sua vida, mas precisamos aprender a ler, a entender e discernir a realidade à nossa volta, e é isso que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã. Como a gente ficar atento, como eu e você ficarmos atentos às mudanças, à realidade, a essa travessia, se nós estamos ou não em travessia, se realmente é uma mudança ou não de ciclo, isso faz muito sentido para mim nesses 6 meses. Porque eu estou nesse momento de travessia. Tenho vivenciado esse momento de travessia na minha vida, na nossa casa, e eu quero trazer alguns pontos aqui que eu acho que fizeram muito sentido para mim, e eu acho que podem fazer sentido para você, dependendo do momento que você está vivendo. Então, por mais que haja um planejamento, e precisa ter planejamento, gente. Nós precisamos planejar, nós precisamos sentar em família muitas vezes, colocar no papel, traçar metas. Eu acho que tudo isso é importante. E final de ano geralmente é um tempo assim, né? A gente está no último mês do ano, geralmente final de ano a gente faz esse tipo de exercício. Não sei se você faz isso, mas é bom fazer. Sentar com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família, com seus funcionários, com o seu chefe, não sei com quem que você poderia sentar, mas sentar e traçar expectativas, planos, metas, né? O que deu certo, o que não deu certo, rever. Não tem nada de mágico na virada do ano, do dia 31 para o dia 1º, não tem nada de... Mas a gente tem essa oportunidade, né, de planejar o próximo ano e rever algumas questões, né, reavaliar, entrar num novo ciclo. Afinal de ano está mudando um ano, está mudando um ciclo. Então é importante que haja planejamento, mas por mais que haja planejamento, por mais que a gente planeje, coloque ali no papel as metas, as travessias de ciclos da vida serão sempre como estar à deriva num barco ou no mar. A gente nunca sabe para onde a gente vai. A gente sabe que nós estamos atravessando algo. Agora, chegar onde a gente vai chegar, a gente pode planejar, mas pode ser que mude. Então é importante estar atento. E são só três atenções, 3 pontos de atenção que eu quero chamar, eu quero te convidar a refletir comigo nessa manhã. Olha só, o primeiro ponto de atenção que eu acho que a gente precisa ter na vida para entender as mudanças de ciclo e a travessia é estar atento às mudanças, tanto externas quanto internas. As mudanças, elas fazem parte da vida, gente. Todos nós estamos em constantes mudanças. Tem aquele roqueiro brasileiro que diz que prefere ser uma metamorfose ambulante, né? Na verdade, não tem como preferir ou não. Nós somos metamorfoses ambulantes. A gente está mudando mesmo, não tem jeito, a gente muda. Se você pegar uma foto, você vai ver que até fisicamente a gente muda, Dani. Impressionante. Tenho visto algumas fotos do passado, tenho me assustado, porque a gente muda mesmo, né? Heráclito de Éfeso, ele dizia o seguinte, que ninguém pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio, porque o rio está em constante mudança e quem mergulha nele também está. Nós estamos sempre mudando. Eu lembro uma vez que eu estava numa discussão com a minha esposa, com a Poli, discussão de marido e mulher. Vocês têm, né, na casa de vocês? Não sou só eu. Você discute lá, mozão, de vez em quando? A gente também discute feio, gente. Mas normal, coisa de marido e mulher, né? Aquelas discussões. E a gente estava ali discutindo, e um sempre querendo ter razão, né? A gente quer sempre ter razão. E aí chegou num momento que eu falei assim, eu vou dar aquela cartada na Poli, que eu vou colocar ela no lugar dela. Sabe, assim? Vou colocar, a gente tem esse negócio assim, né? A gente guarda a cartada pro momento certo. A hora que ela der o momento, eu vou dar a cartada e vou sair por cima. Aí eu virei pra ela e falei assim, Poli, você não é a mesma pessoa com quem eu me casei. Você mudou muito. Você mudou demais. Aí ela virou pra mim assim, é lógico que eu não sou a mesma. Nós estamos há quase 15 anos juntos. 2 filhos, toda essa caminhada, você queria que eu fosse a mesma? Aí apareceu Poli Wins, né? Por que isso, gente? A gente está mudando sempre. Nós estamos em constante mudança. E não só nós estamos mudando, mas o mundo muda e nós não podemos negar isso.
Nós precisamos estar atentos às mudanças externas que exigem mudanças internas e mudanças internas que exigem mudanças externas. Precisamos encarar, discernir, entender e ter coragem para mudar o que é preciso. Precisamos ter coragem para mudar o que é preciso e às vezes é difícil. É difícil porque a gente tem algumas questões que a gente tem como se fosse de estimação. Tem alguns pecados que a gente tem como se fosse de estimação, sabe? Eu não consigo vencer isso. Eu não tenho a capacidade de superar isso, superar aquilo. E o mundo está mostrando, a sua família está mostrando, o Senhor está mostrando, está todo mundo mostrando que você precisa mudar. Que você precisa deixar essa prática, que você precisa fazer diferente, que não é mais dessa forma que se faz, que o mundo mudou, que a realidade mudou. Está tudo mostrando, mas você não tem coragem, você não se propõe a mudar, porque é difícil mesmo. Mas nós precisamos encarar, entender, discernir e assimilar as mudanças. Atenção às mudanças. Porque se a gente não estiver atento às mudanças, o ciclo vai passar e a gente não vai fazer essa travessia direito. E a gente vai viver como alguém inadequado à realidade na qual a gente está. Já viu uma pessoa que está inadequada na realidade que ela está? Ela não quer entender que o mundo mudou. E se a gente não entender que o mundo mudou, a gente fica para trás. A gente perde, inclusive, a nossa relevância. Tem uma história que contam lá em São Paulo, que no Colégio Batista de São Paulo, teve um tempo, acho que foi naquela época que o Billy Graham veio ao Brasil, na década de 60 ou 70, e disse que tinha uma campanha que era Jesus é a resposta. Era a campanha dos batistas no Brasil, esse era o tema. Jesus é a resposta. Aí colocaram um cartaz bonito no Colégio Batista, né? Jesus é a resposta. Aí diz que alguém pichou embaixo, mas qual que é a pergunta? Por que isso? Às vezes a gente não está entendendo a pergunta que o mundo está fazendo. Quais são as perguntas? Quais são as perguntas que a cidade de Curitiba, quais são os questionamentos, quais são as questões que a cidade de Curitiba está trazendo para o tempo que a gente está vivendo? É claro que Jesus é a resposta de todas as questões. A gente crê nisso, mas se a gente não entender quais são as questões, quais são as perguntas, a gente vai ficar respondendo perguntas que não estão sendo feitas. E como a igreja, e aqui eu não estou falando dessa igreja ou da igreja que eu fazia parte, mas a igreja de Jesus, no tempo que a gente vive, não está entendendo muita coisa. E está deixando de participar de debates da sociedade, debates do tempo atual, porque não entende, não quer entender. Acho que a gente tem que continuar naquele tempo, cantando as mesmas músicas, se reunindo do mesmo jeito. Percebe, eu não estou falando que a gente precisa mudar o que é essencial. E eu vou falar daqui a pouco sobre o que é essencial. Mas o que precisa mudar, gente. Senão a gente corre o risco de ficar falando uma língua que ninguém mais entende. Até o idioma muda, né? Até as línguas mudam. Quem estuda aí letras, línguas, sabe disso. De tempos em tempos, precisa passar por uma revisão. O dicionário, a ortografia, enfim. Precisa de uma revisão, por quê? Porque está mudando. De tempos em tempos a gente precisa fazer essa revisão. Então nós como seres humanos, como indivíduos, como comunidade, como igreja, como família, como empresa, não sei como que é na sua empresa, no seu trabalho, nós precisamos estar atentos às mudanças para entender o tempo de travessia. Um segundo ponto de atenção que eu quero dizer para você é estar atento às pequenas, eu chamei de coincidências que validam a travessia. Sabe assim, é estar atento a algumas são coincidências mesmo que acontecem. Como? Sinais, olha aí, tá vendo? Sinais que vão acontecendo ao nosso redor e que a gente vai percebendo, que vai validando, sabe? É como se fosse assim, olha, é isso aí, você está no caminho certo. É um sonho que de repente você teve, que de repente a sua esposa teve. É uma palavra de um amigo. É um filme que você viu ali e de repente aquilo fez sentido. É um texto bíblico que você leu e de repente aquele texto caiu no seu coração como nunca tinha caído antes. Nesses 6 meses que eu tenho vivido de mudança de vida, gente, eu tenho experimentado tanto disso, sabe? De um amigo de repente que há muito tempo eu não falava, me liga e fala algo que fez todo sentido naquela semana. Você já experimentou isso? São esses pequenos sinais, essas pequenas coincidências que vão validando a travessia e que eu entendo que é o Senhor mostrando o caminho, é o Senhor mostrando, olha, você está no caminho certo, sabe? Parece que vai se encaixando. Você já teve essa... Nossa, tudo fez sentido. Gente do céu, eu nem imaginava que isso ia acontecer. De repente precisava acontecer tantas variáveis precisavam acontecer naquele momento da minha vida e elas foram acontecendo. Como que se alguém estivesse colocando as coisas em ordem, colocando as coisas no lugar e aquilo foi mostrando que o caminho estava aberto, que o caminho era realmente aquele. Mas para isso precisa de atenção, precisa estar com o coração em paz, precisa estar tranquilo. E isso é difícil o tempo que a gente vive, porque a gente vive num tempo da agitação. Graças a Deus Curitiba não é tanto como São Paulo, mas também eu sei que também tem tem um certo ponto de agitação aqui. A gente vive num tempo de agitação
meditação, e você quer ver o que sinaliza esse tempo de meditação? São as nossas agendas lotadas. A gente tem aquela agenda lotada que a gente tenta encaixar alguma coisa ali, não consegue, aí você quer marcar um almoço com um amigo, você fala, olha, acho que para daqui 15 dias eu consigo. Você abre a sua agenda do Google ali no celular rapidinho, tá tudo vermelhinho assim, ó. Você falou, ó, aqui na quarta-feira, daqui 15 dias eu tenho um momento aqui da 1h30 às 2h. Por quê? Porque o tempo que a gente vive é esse. É o tempo do ativismo. E quando a gente está muito ocupado, a gente não fica atento ao que está passando à nossa volta. Já percebeu isso? A gente está desatento. Há muita ocupação, e aqui eu não estou encorajando ninguém a ser um desocupado, pelo amor de Deus, entendam isso. Mas eu estou encorajando, eu estou dando aqui uma dica para vocês, desacelera um pouco. A Bíblia fala tanto sobre meditar na palavra do Senhor. Você já viu esses textos que falam, lê o Salmo 119, você vai ler, precisa de um tempinho para ler. Mas você vai ler o Salmo 119, você vai ver que várias vezes a Bíblia fala, meditei na tua lei, meditei nos teus preceitos. Meditar não é uma leitura rápida. Tem gente que lê a Bíblia assim, eu tenho aqui 15 minutinhos. Se você tem só 15 minutos, tudo bem, leia os 15 minutos. Mas é importante que esses 15 minutos ele vá aumentando ao longo da sua vida. Que você vai tendo um tempo onde você lê aquilo. E não é só aquela leitura dinâmica, onde você lê rápido. Não, é uma leitura onde você lê ali 2, 3 versículos, mas aquilo faz sentido, aquilo fica ressoando, ecoando dentro de você durante o dia, e você vai prestando atenção e aquilo vai trazendo vida para você. Esse tipo de meditação, esse tipo de experiência, de oração, é importante para você estar atento ao que Deus quer mostrar. Eu costumo dizer que Deus, ele não deixa de falar, é nós que ficamos surdos. Nós precisamos silenciar as vozes externas, às vezes desligar o rádio, gente, às vezes tirar o fone um pouco, às vezes aquietar o coração, aquieta o coração. E aí você vai perceber o sussurrar do Senhor a falar, aquela brisa suave a soprar, e o Senhor falando com você, confirmando os seus passos. Ou então chamando a sua atenção para uma direção errada que você está tomando. E ele está ali, ó, é isso mesmo, ó, esse é o caminho, olha lá. Vai trazendo paz para o seu caminhar. E você vai entendendo a travessia, você vai entendendo a mudança de ciclo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos estar atentos às mudanças, tanto internas quanto externas. Atentos às pequenas coincidências que validam a travessia, os pequenos sinais que o Senhor envia para validar os passos que nós estamos dando. E em terceiro e último lugar, nós precisamos estar atentos à nossa referência. Nós precisamos de uma referência. E aqui é importante a gente entender isso, porque Jesus vai estar sempre na praia, sendo a nossa referência. Jesus estava na praia aqui. Pedro, num momento de transição da sua vida, num momento de travessia, frustrado, voltando para a sua antiga vida, tipo, vou pescar, tudo que eu imaginava deu errado, onde eu imaginava que eu ia chegar não deu certo, o Messias que eu achava que era o Messias imortal morreu, eu vou voltar para o barco, eu vou voltar para a minha antiga vida, e eu estou aqui à deriva, mas na praia está Jesus, o nosso ponto de referência. Sabe quando você é criança e você vai para a praia com seus pais, com a sua avó? Não sei se você tem essa recordação, se você já vivenciou isso. E aí tem aquele guarda-sol vermelho que vocês colocam na praia e você corre para o mar. E você está ali no mar, pegando onda. Meus filhos estão na fase que eles gostam de onda, gente. Então é aquele ficar tomando caldo o tempo todo. É aquele estilo de praia bem legal. E aí você está ali tomando caldo e de repente você olha para a praia e o guarda-sol que estava aqui, ele está ali. Já viveu isso? Aí você tem que voltar, né? Por quê? Porque o combinado é o seguinte, né, Miguel? Olha para a vovó está ali. Olha para a mamãe está ali. Né? A mamãe e a vovó que não gostam de entrar na água, eu vou com você, né? Mas olha a blusa amarela, olha o guarda-sol vermelho, aquele é o nosso ponto de referência. Não perde o ponto de referência. As ondas vão vir, elas vão levar a gente para lá, para cá, vão acontecer mudanças, transformações, o mundo está em constante mudança, é esse mar agitado, mas há um ponto de referência na praia. Jesus vai voltar, ele está vivo e ele está ali na praia como referência. E ele pergunta, o que está acontecendo? Por que você está triste? Por que você está frustrado? O que você pescou hoje? Ele dá orientação. Ele nos ajuda a dar os passos certos e corretos até onde a gente precisa ir. Então a gente não pode perder o ponto de referência. Porque o ponto de referência é o essencial, é o que não vai mudar nunca. Jesus vai estar ali. As mudanças acontecendo, a dinâmica da vida acontecendo, o agitar das águas, mas o nosso ponto de referência, ele está ali. E tem hora que tudo que nos resta é olhar para nosso ponto de referência e falar, Senhor, eu dependo do Senhor. É o Senhor a me levar. Caiu na nossa mão essa semana passada, aquele livro 100 Dias entre o Céu e o Mar, do Amir Klink. Vocês já viram esse livro? O Amir Klink, acho que é brasileiro. Ele é brasileiro, pô? É esse brasileiro que atravessou, num barquinho a remo, gente. Ele atravessou da África até o Brasil, né?
Foi isso? E a gente, esse livro é um pequeno sinal, né? É uma pequena coincidência que Deus colocou na nossa vida nesses dias. E é interessante você ir vendo, ele contando a história, o relato de como ele fez essa travessia, olha só, essa travessia. E tem aqui 2 citações dele que eu achei tão legais que eu queria ler com vocês. No momento em que ele está nessa travessia, né? Tem um momento que ele diz o seguinte: naquela mesma noite, me vi acordado diversas vezes por ondas que golpeavam o barco com impressionante violência. Ou seja, no meio da travessia, numa noite, ele estava ali golpeado por várias ondas, né, que golpeavam o barco por diversas vezes, com impressionante violência. O mar parecia ter enlouquecido e não havia mais nada que eu pudesse fazer, a não ser permanecer deitado e rezar. Você experimentou isso na sua vida? Quando você olha para a realidade, está tudo virando e você fala, cara, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, é só deitar e orar. É só fechar os olhos e falar, Senhor, agora é com o Senhor. Eu lembro da outra história de Jesus, né, quando ele passou com os discípulos para a região dos Gadarenos. Ele está ali no meio de uma tempestade e os discípulos estão desesperados, eles vão morrer, eles achavam que iam morrer. E Jesus estava onde? Vocês lembram? Dormindo, gente. Não é impressionante isso? E muitas vezes você vai se deparar com Jesus descansando. Você, na maior agito na sua vida, aquelas ondas, né, vindo, você fala, não vai dar certo, eu vou morrer, vou à falência, vai dar tudo errado, minha vida está acabada. Aí você olha para lá, está Jesus dormindo. Você fala, Jesus, está dormindo? Você não está vendo o que está acontecendo na minha empresa, na minha casa, na minha vida, no meu coração? Você está dormindo. Aí ele levanta e fala, mas você tem pouca fé. E ele só faz assim, ó, acabou. Gente, tem hora que é isso, tem hora que não tem o que fazer. Tem hora que é orar e falar, Senhor, é contigo. Eu lembro daquela musiquinha das crianças, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. É isso. Você tem que ter essa fé. Por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Tem gente que acha que o contrário de fé é dúvida, né? O contrário de fé é medo. Vocês estão com medo porque vocês não têm fé? Povo de pequena fé. E aí resolve. Tem hora que tem que deitar. Eu fico imaginando se a gente, às vezes, ao invés de ficar desesperado, a gente deitasse do lado de Jesus e falasse, Senhor, eu estou com medo. Ele fala, calma, deita aqui comigo, já vai passar. O nosso referencial está presente, ele está ali. Tem uma outra passagem que eu achei interessante, que ele diz o seguinte, o Amir Klink, né? Olha só, no meio da sua travessia. Aos poucos, o céu passou a ser mais importante que o mar. Olha só, o céu passou a ser mais importante que o mar. Se de um lado tudo estava em movimento, brusco ou lento, o barco balançava, as ondas correndo, e as nuvens e os astros que discretos se moviam, por outro lado, descobri uma exceção, algo imóvel e estável, a linha do horizonte. Olha só, a minha oração por você é que você consiga encontrar nas suas travessias a linha do horizonte, o Senhor que está ali na praia, o referencial. Tem hora que o céu precisa se tornar mais importante mesmo. Tem hora que você precisa entender que as coisas de Deus são mais importantes. Às vezes o agito é justamente para você entender. Às vezes o temporal que você está passando é justamente para você entender que o céu é mais importante que a terra. Que as coisas de Deus são mais importantes. E eu quero te chamar a atenção nessa manhã para você compreender isso. Não importa qual é a sua travessia. Jesus precisa ser a sua referência. Como o guarda-sol da sua mãe na praia. Jesus precisa ser a sua referência. Nas águas turbulentas das travessias da vida, Jesus pode e deve ser o nosso referencial. Eu sei que eu estou passando por um momento de muita mudança, é uma travessia, mas eu tenho experimentado isso que eu compartilhei com vocês aqui nessa manhã. E eu não sei qual é a realidade da sua vida. Talvez você está num momento de mudança de ciclo mesmo, alguma coisa está mudando dentro de casa, no trabalho, é um filho que está chegando, um neto, é algo que está mudando. É algo que você precisa mudar, não sei. Cada um sabe da sua vida. Mas eu queria te convidar nessa manhã a prestar atenção, a estar atento às mudanças à sua volta, a estar atento aos pequenos sinais que o Senhor tem te enviado. De repente é um passarinho que veio cantar na sua janela de manhã. São pequenos sinais. E não perder de vista o seu referencial. Jesus está na praia, Ele está ali. Eu não sei se você está no meio de uma tempestade. E nessa tempestade, às vezes é bom, às vezes o que resta, na verdade não é que é bom, é só o que resta. É deitar e orar. Falar, Senhor, eu não sei mais o que fazer. E vai ser maravilhoso você descobrir que o Senhor está ali deitado. E Ele vai falar, não fica com medo não. É só uma palavra. É só um soprar. É só um estender de mãos. E tudo volta para o lugar. Amém? Queria orar com você nesse momento. Então fecha os olhos aí no lugar onde você está. Conversa com o Senhor. Fala, Senhor, eu quero te enxergar. Eu quero te ver nesse momento da minha vida. Eu preciso discernir algumas mudanças. Eu preciso entender
algumas questões que estão acontecendo, eu preciso perceber a Tua presença, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero perceber os Teus sinais, eu quero olhar para a praia, Senhor, eu quero Te ver. Essa travessia pode ser algo que está acontecendo na sua vida por sua culpa, porque você cometeu algum pecado, ou porque alguma coisa mudou e você precisa passar por essa travessia, mas pode ser que você não tenha culpa de nada, pode ser que simplesmente aconteceu, você precisou sair dessa posição que você estava, você precisou ir para o outro lado do mar, você precisou entrar na água, foram as circunstâncias. Eu quero te dizer que não importa se foi por conta do seu pecado, se foi por conta do pecado dos outros, se foi por conta das circunstâncias da vida. O Senhor, Ele está no barco, Ele não te desamparou, Ele não está morto, Ele voltou para a praia e Ele está na praia para ser o seu referencial. Então não se preocupa com as ondas, elas estão fortes, não se preocupa. As ondas fazem parte e elas vão trazer muitos ensinamentos. Mas olha para o referencial e fala, Senhor, não deixa eu ficar cego ao Senhor, não deixa eu perder de vista o Senhor, não deixa os meus olhos se desviarem. Se eu tiver que mudar, que as mudanças aconteçam. Se o Senhor quer transformar algo em mim, que essa transformação aconteça. Mas eu não quero perder de vista o Senhor na praia a me chamar. Eu não quero perder de vista que o Senhor está no barco da minha vida. E que para o Senhor basta uma palavra, basta um soprar, basta um gesto e tudo se acalma. Ó Senhor, eu quero Te louvar nessa manhã, porque no meio dessa travessia que eu tenho enfrentado na minha vida, o Senhor está ali na praia. O Senhor não saiu dali, Senhor. Tantas ondas, Senhor, que tem vindo contra a minha casa, a minha família, contra o meu coração, contra o meu chamado, a minha vocação. Mas eu olho para a praia e o Senhor está ali sorrindo, com esse sorriso manso, com esse olhar tranquilo de quem governa e reina sobre tudo e sobre todos. Não há tempestade que possa te assustar, Senhor, porque o Senhor reina, o Senhor tem autoridade sobre tudo e todos. Então eu Te agradeço, Senhor. E a minha oração pelos meus irmãos e irmãs aqui nessa manhã é para que eles consigam levantar a cabeça e olhar para a praia e perceber que o Senhor está ali. Acalma o coração, tranquiliza o espírito, Senhor. Revela através de pequenos sinais, Senhor, o caminho que o Senhor tem para cada um de nós aqui. E não deixa, Senhor, a gente nunca perder de vista a Tua presença, a Tua bondade, o Teu amor, que o Senhor está aqui com a gente. O Senhor não nos deixou e não vai nos deixar nunca, Senhor. Ó Deus, fala com cada irmão e irmã aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor está falando muita coisa aqui nessa manhã. O Senhor está falando com cada coração, com cada história. O Senhor está mudando, transformando. O Senhor está aqui, como a gente cantou, mudando corações, transformando histórias. Eu Te peço, faz isso mesmo, Senhor. O Teu Espírito é livre entre nós, Senhor. O Teu Espírito é livre para nos transformar, nos moldar. É isso que nós queremos, Pai. Eu Te peço por essa igreja aqui, Senhor, que se reúne aqui aos domingos e que está surgindo aqui esse ano, Pai, esse grupo de irmãos e irmãs, Senhor, que o Senhor possa abençoar essa comunidade, para que aqui o Teu Espírito possa ser livre sempre. Abençoa o pastor Nasser, abençoa o Dani, abençoa o Gabriel, abençoa as suas famílias. Ó Deus, que o Senhor possa repousar sobre aqui o Teu Espírito, Senhor. Abençoa os demais envolvidos, o Márcio com a sua família. Senhor, cada pessoa aqui envolvida com essa comunidade, Senhor, que a Tua presença aqui, Senhor, possa trazer transformação sempre. E que aqui possa ser um espaço de cura, um espaço onde as pessoas vêm para entender, inclusive, as travessias que estão enfrentando. E para perceber que o Senhor está ali, como referência, como referência. Obrigado pela Tua bondade, Senhor. Obrigado pela Tua bondade. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te louvamos. Vamos nos colocar de pé e cantar a respeito dessa bondade.